aqui no Wi-Fi da UFRN. Bom dia, gente. É com grande alegria que estamos aqui já para iniciar os trabalhos, né, da apresentação da dissertação de mestrado de nossa mestranda Sara Sunária de Almeida Silva Chaé. Temos também a presença das professoras Gabriela Vernon de Farias, da Universidade Federal do Ceará, e de Gabriele Francini Thanos, de UFRN, né? Mais na frente, eu vou fazer uma pequena apresentação formal delas. Cumprimento também os presentes, né, nossos alunos nossas alunas até agora, né, do mestrado, da orientação, perdão, deixa eu ver aqui que está entrando alguém mais, de nosso programa de pós-graduação. Deixa eu ver, só para avisar, né, que Sara vai ter 25 minutos para fazer sua apresentação. Cumprimento aqui a Manoli também, que está entrando, a diretora da Biblioteca Central Sila Mamede. Manoli, bem-vinda. Acho que entrou Leandro também, né? Pois bem, então, assim, com nossos colegas aqui, vamos dar início à apresentação. Sara, você faz a sua apresentação, uns 25 minutos, e depois as professoras vão ter aí para seus comentários, contribuições, né? Esperamos que seja bem proveitosa essa sessão. Pode começar. Vocês estão vendo? Dá para visualizar? Tudo bem. Certo. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer, né, primeiramente a Deus por essa oportunidade de estar fechando mais um ciclo importante na minha vida. Eu gostaria de agradecer à banca examinadora, na pessoa da professora doutora Gabriela Francini, a professora doutora Gabriele Farias e a minha orientadora, a professora doutora Nancy Sanches. O título da minha dissertação é Avaliação do Estágio Curricular Obrigatório de Biblioteconomia, Estudo de Caso na Biblioteca Central Sila Mamede, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A discente é essa que vos fala, Sara Xavier, e a orientadora, professora doutora Nancy Sanches. Nossa introdução, tratamos da Biblioteca Central Sila Mamede, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é uma biblioteca universitária, que oferece suporte informacional e auxílio das atividades desenvolvidas na UFRN. Dentre elas, oferece a atividade de estágio supervisionado, obrigatório em biblioteconomia, que é oferecido pelo Departamento de Ciência da Informação, da ESIM. Dentro desse contexto, vemos o desenvolvimento das competências profissionais para os futuros alunos, né, para os alunos, para, no caso, a sua futura atuação no mercado de trabalho. Daí a importância do confronto entre teoria e prática profissional e a oportunidade de futuras tomadas, né, de decisões profissionais, né, através do desempenho dentro da atividade do estágio. Vimos a percepção de carência no campo de estudos sobre estágio supervisionado e, em paralelo a isso, a localização de uma pesquisa de conclusão de curso de Moreira, em 2019, onde ela abarcou, no caso, o estágio supervisionado em biblioteconomia da universidade, não só da BCZM, da UFRN, né, e ela viu a visão dos estagiários, se o estágio supervisionário era suficiente para os alunos entrarem no mercado de trabalho. Então, embora os processos e serviços de atividade de estágio estejam em consonância com o projeto pedagógico do curso, as transformações dos contextos de atuação bibliotecária impõem a necessidade de acompanhar essa evolução desde a formação. Daí veio a proposta de realização de uma avaliação mais profunda sobre essa atividade oferecida pela BCZM, visando descobrir reais percepções e necessidades, melhorando a qualidade das atividades disponibilizadas pela instituição. Surgiu a seguinte problemática de quais estratégias poderiam ser aplicadas no estágio obrigatório da BCZM para favorecer o desenvolvimento de competências alinhadas com as diretrizes curriculares nacionais do curso de biblioteconomia, CNSES número 492/2001. O objetivo geral da pesquisa é propor ações e estratégias de melhoria no estágio supervisionado obrigatório do curso de biblioteconomia, que ocorre na BCZM, para melhor contribuir com o desenvolvimento de competências profissionais, por meio dos objetivos específicos de mapeamento das competências profissionais que se desenvolvem em cada um dos setores que recebem, né, o estágio supervisionado e os processos envolvidos nessa atividade.
o conhecimento também das percepções de alunos, supervisores e professores orientadores sobre as características organizativas e atividades, e, por fim, um comparativo entre as competências e habilidades profissionais previstas nas diretrizes curriculares nacionais e as competências previstas para serem desenvolvidas nos processos e atividades no Estado supervisionado da ABCZM. No nosso referencial teórico, tratamos do Estado supervisionado e competências profissionais na biblioteconomia. Vimos a questão do profissional bibliotecário na contemporaneidade, que ele a profissão é regulamentada, né, pela Lei 4084, de 30 de junho de 62, e pela Classificação Brasileira de Ocupações. Vimos também que houve uma mudança na questão do mercado de trabalho na biblioteconomia, antes e depois do advento da internet, né? Antes, o mercado de trabalho era apenas em estruturas tradicionais. Depois desse advento, além das estruturas tradicionais, os serviços passaram a ser realizados também por meio eletrônico. As competências profissionais, elas entram dentro desse contexto e se tornam elementos de sua qualificação para a futurização no mercado de trabalho. O Estado supervisionado, ele é acrescentado, né? Porque ele dá oportunidade para esse desenvolvimento fora desse mercado, né? Ou seja, em momento anterior ao aluno, no caso, de fato entrar nesse mercado, né? Então, o estágio, ele é uma possibilidade desse desenvolvimento, né? O desenvolvimento das competências e habilidades que vão proporcionar o aumento de conhecimento sobre sua futura atuação de trabalho. Vimos também vários conceitos sobre competências profissionais. Esse eu achei bem interessante, de Biagi e Valentim, inclusive grifei algumas palavras bem importantes, que elas dizem que as competências profissionais envolvem um conjunto de conhecimentos, habilidades e aptidões que um profissional de qualquer área do conhecimento humano precisa desenvolver para cumprir as atividades especializadas relativas à sua função corretamente e produtivamente, oferecendo um mínimo de garantias sobre os resultados obtidos a partir do seu trabalho, tanto em relação ao seu público usuário, quanto em relação ao seu empregador e, em última instância, à sociedade. Vimos a questão das competências requeridas pelo bibliotecário, fizemos aí uma varredura, localizamos na linha do tempo, né? Citada por Gonçalves e Terrado, em 2004, a Special Library Association, ela descreveu um rol de competências, ela não subdividiu. Esse rol, ele envolvia conhecimentos especializados na área, desenvolvimento, avaliação, melhorias dos serviços, produtos informacionais, tudo para satisfazer as necessidades dos usuários. Vendrio e Miranda, em 1998, citado por Barbalho, em 2002, dividiu as competências em 6: intelectual, prática, interativa, social, ética e estética. O Mercosul, que foi fruto do encontro entre Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai e Venezuela, que foi citado por Valentim, em 2002, divide as competências em comunicação e expressão, técnico-científica, gerenciais, sociais e políticas. E, por último, vemos Souza Leandro, né, egresso do nosso mestrado profissional, agora em 2021, que dividiu as competências requeridas pelo bibliotecário em competências gerais e específicas. Adentramos também nessa linha do tempo da formação do bibliotecário, onde os currículos eram pautados em influências estrangeiras, europeias e norte-americanas, em 1962. Em 1967, tivemos a criação da ABEBD, Associação Brasileira de Ensino de Biblioteconomia e Documentação, culminando assim na mudança de currículo em 1982, onde os currículos eles se tornaram menos tecnicistas e mais humanísticos, e em 1994 tivemos o Seminário de Avaliação Curricular, culminando em 1996 na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, onde houve uma proposta de flexibilidade curricular, dando autonomia às universidades para, no caso, realizarem o desenvolvimento dos seus próprios currículos, né? Que em 1997 houve a CNE 776, que orientou, né, as diretrizes curriculares nos cursos de graduação. Em 2000 tivemos esse encontro, né, que eu abarquei agora há pouco, culminando nesse parecer em 2001, que é o que é o que nós tratamos, né, na dissertação, parecer CNE o 492/2001, que é esse aqui que a gente está tratando, né? Ele foi fruto de um processo submetido pela Secretaria de Educação, né? Ele trata das diretrizes curriculares de vários cursos, dentre eles a biblioteconomia, abordam vários aspectos, dentre eles as competências e habilidades gerais específicas, que é o que a gente tratou na dissertação.
Adentramos também na revisão de literatura sobre os aspectos históricos e conceituais do estágio, na qual conceituamos, né, pincelamos o conceito do estágio através da Lei 11.788 de 2008, como um ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, profissional, ensino médio, educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, modalidade profissional, de educação de jovens e adultos. Os objetivos nós extraímos de Gomes e Albuquerque, 2005, página 7, onde ele fala da promoção da interação entre teoria e prática profissionais em situações, né, vividas, reais, né, problemas reais que futuramente vão ser vividos pelo aluno, permitir o confronto entre o conhecimento teórico e a prática adotada na biblioteca e proporcionar condições para o aprimoramento e desenvolvimento da consciência social e de atitudes profissionais. Os tipos de estágio podem ser obrigatório e não obrigatório, porém sempre supervisionado por um profissional formado na área, e tratamos do estágio obrigatório no nosso dissertação. Afunilando um pouco, o estágio obrigatório na biblioteconomia da universidade, o curso de biblioteconomia, ele faz parte do Departamento da Ciência da Informação, está localizado no Centro de Ciências Sociais Aplicadas, da UFRN, possui sua estrutura curricular disciplina do estágio supervisionado, que é um componente obrigatório, só pode receber o diploma quando concluir esse componente, certo? Ele é regido pela resolução de 003, em novembro de 2021, só pode ser realizado em instituições conveniadas com a UFRN, e está restrito apenas para aqueles que concluíram todas as disciplinas obrigatórias. Agora, recentemente, tivemos uma resolução 003, que trata sobre o aproveitamento do estágio curricular obrigatório, e o projeto político-pedagógico do curso, ele fala sobre essa preparação dentro do ambiente, né, dentro da parte da grade curricular, a preparação do egresso para enfrentar problemas e futuras práticas profissionais, e o desenvolvimento também das competências e habilidades que devem ser desenvolvidas pelo aluno durante o curso. Também falamos um pouco sobre a Biblioteca Central Zila Mamed, o estágio supervisionado dentro dessa biblioteca, a ABCZ, uma unidade suplementar da UFRN, que está diretamente ligada à reitoria, sendo sua missão fornecer suporte informacional às atividades de ensino, pesquisa e extensão, contribuindo com a geração de produtos e serviços em ciência, tecnologia e inovação da UFRN. Temos aqui um organograma da BCZM, onde vimos a direção, o conselho supervisor, a assessoria técnica, secretaria administrativa. Dispomos de 5 coordenadorias, 10 setores, 2 seções, enfim. Nossos procedimentos metodológicos adotados foram método descritivo, natureza aplicada, método de abordagem qualitativa e quantitativa, método de procedimento monográfico, descritivo, estatístico e comparativo. Quanto aos objetivos, foi descritiva. O nosso recorte foi uma seleção natural entre as turmas 2019.1 a 2022.2. Nossa população foi os estagiários, supervisores e professores orientadores do estágio supervisionado da BCZM. Os métodos de instrumentos foram pesquisa bibliográfica, documental e questionário, análise e tratamento de dados, foi estatística descritiva simples, e análise de conteúdo onde utilizamos Bardeen. Análise e discussões dos nossos resultados. Então, antes de adentrar essa parte, é necessário dizer que as nossas análises, elas foram muito apuradas, elas foram muito extensas, pela natureza aqui da apresentação, não vai dar para a gente colocar tudo, certo? Foram muitos gráficos, foram muitas minúcias, a gente colocou aqui somente as partes mais relevantes que eu achei, foi o que a gente colocou. Vocês não vão perceber muitos gráficos, muitas coisas aqui nessas análises. Quem quiser, vai ser um enorme prazer quando o trabalho for disponibilizado, vocês acessarem, porque realmente ele está muito rico e vocês podem acessar, será um prazer, certo? Com relação à análise documental, os estagiários eu não tive como dividir, né, a modalidade remota da presencial. Por quê? Porque quando eu terminei a análise, as colocações deles eram muito semelhantes entre a modalidade presencial e remota, né? Só não muito das atividades, que aí eu conversei com a professora Nancy sobre isso, atividades e os processos, claro, né? Não tem como. E aí a gente dividiu só um pouquinho na dissertação, né? Mas o restante foi muito parecido, então o trabalho ia ficar muito redundante, então eu resolvi
fazer o comparativo mesmo dentro da análise, certo? Nos estagiários, a gente percebeu que eles colocaram carências de itens mensuráveis sobre as competências profissionais desenvolvidas nos setores no relatório final do estágio, as atividades diversificadas, eles perceberam, né, pela estrutura departamentalizada da biblioteca, e apesar das dificuldades que eles tiveram na modalidade remota, né, as adaptações que foram realizadas, né, o estágio ele conseguiu sim cumprir os seus objetivos, né. Falaram também da grande qualidade e disponibilidade relacionadas às metodologias e instrumentos de aprendizagem. Questão de ACR, questão de relatórios, né? Questões de manuais ofertados pela BCZM dos setores, tanto na modalidade remota quanto na presencial. Acharam que tinham muita qualidade, né? Com relação à percepção das competências profissionais, né? Elas são em parte compreendidas, né? Por quê? Porque a maioria que conhecia sobre as competências profissionais, ela já tinha conhecimentos anteriores sobre essas questões, né? Relativa ao cronograma, a percepção foi de tempo insuficiente para o desenvolvimento das atividades e práticas no estágio, principalmente em alguns setores, como processo técnico, repositórios digitais e acessibilidade, isso na modalidade remota e na presencial. A condução na supervisão do estágio foi bastante elogiada, inclusive até nas maiores atipicidades, como a modalidade remota, né? Com relação ao impacto dos conhecimentos teóricos e para a prática do estágio, tanto os da modalidade remota como da presencial, eles conseguiram associar muitas disciplinas teóricas com as atividades e processos, porém foram sinalizadas apenas carências, né, para reforçar na chegada deles quando forem desenvolver o estágio, né, só apenas há uma questão de reforço na parte da grade curricular. Perceberam também carência de fluidez na comunicação entre estagiários, supervisores e professores, fizeram algumas sinalizações de intervenções envolvendo alguns setores, né? Informação e referência, repositórios, obras raras, restauração, né? Houve proposta de isenção de disciplina, sugestão de evento final, enfim. Professores, orientadores e supervisores. Não conseguimos extrair muitas coisas já pela natureza do relatório, né? A natureza avaliativa do relatório. Mas o que nós conseguimos extrair, as minúcias, elas coadunaram com as visões dos alunos, principalmente em relação aos pontos positivos do estágio e a carência de fluidez comunicacional na atividade. Os questionários, a mesma coisa. Foram 3 amostras, a gente não teve como dividir as amostras. A gente colocou pontos relevantes de cada parte do questionário, certo? As amostras envolveram professores orientadores, supervisores e estagiários. As partes do questionário foram 3 partes: perfil dos participantes, organização dos processos e atividades do estágio e competências profissionais, e, por último, questões gerais, que foi um espaço aberto, né, para as amostras externalizar elogios, críticas, sugestões. Do total dos 70 questionários, foram obtidas 44 respostas, 8 professores orientadores retornaram, correspondendo a 66,6% da amostra, 16 supervisores relacionados a 100% da amostra e 20 alunos relativos a 47,6% da amostra. A primeira parte do questionário, que foi o perfil dos participantes, nós percebemos, com relação ao perfil, no caso dos alunos, da amostra dos alunos, que dos 20 participantes, né, que retornaram, 4 deles ainda não tinham concluído o curso, né? E dos 16 que concluíram, 88% permaneceram na graduação e 12% é que avançaram para uma especialização. Dos que se formaram, 69% não estão atuando no mercado e 31% estão. Aí foi perguntado no questionário por que o entendimento deles, dos que não estavam no mercado, do porquê deles não estarem atuando, né? 63% afirmou que era pela falta de oportunidade, 28% pela mudança de área e apenas 9% pela carência de títulos ou requisitos para atuar na área. Já no perfil dos supervisores e professores, a gente percebeu um perfil experiente, preparado e munido de competências profissionais para ajudar os futuros bibliotecários nesse desenvolvimento, né, das futuras competências profissionais. A segunda parte, que é a organização dos processos e atividades do estágio e as competências profissionais, com relação ao conhecimento do projeto político-pedagógico, o conhecimento entre os supervisores ele foi mediano, ao passo que o dos professores orientadores foi total, né, visto que é uma ferramenta de trabalho deles. Porém, pressupõe-se, né, a necessidade de reforço entre os supervisores sobre o conhecimento dessa ferramenta, né, que também passa a questão das competências profissionais, né, para os alunos. Então,
a gente pressupõe a necessidade dos supervisores se apropriarem melhor dessa ferramenta. A avaliação do relatório final de estágio foi predominante entre supervisores e alunos, que ele devia ser melhorado, porém, entre os professores e orientadores, houve um impasse aí, né? 50% concordou que devia ser melhorado, em contrapartida de 50% que não concordou. Com relação à organização, conteúdos contemplados e tipos de atividades praticadas no estágio para o desenvolvimento das competências profissionais no estágio da BCZM, os alunos e supervisores, eles concordaram, né? Já os professores orientadores, eles concordaram em partes. Por quê? Esse gráfico aí que eu coloquei, né, que foi o gráfico dos professores, foi justamente a parte dos conteúdos e atividades, que é essa primeira parte que vocês estão vendo aí em cima, certo? 63% dos professores concordaram parcialmente que os conteúdos e atividades foram suficientes para desenvolver, certo? Mas o restante, a questão da organização, né, de todos concordaram, né? Só houve esse impasse aí nessa questão. Com relação aos aspectos organizativos, foi de muita importância entre as três amostras. Só que aqui, mais uma vez, eu destaco a questão dos professores orientadores, que eles colocaram, né, eles reconheceram o tipo de atividade prática realizada e a didática dos supervisores. Eles colocaram na amostra 100% dos professores orientadores reconhecem que os aspectos organizativos desenvolvidos no estágio supervisionado da BCZM são muito importantes, certo? Aí a gente vai, né, falando aqui a parte do desenvolvimento das competências profissionais, os diferentes setores da BCZM. Aqui são as competências das diretrizes curriculares nacionais, são 13 competências, vocês podem observar nesse gráfico aí. Para os alunos, a gente colocou a análise, né, de cada competência dessa para cada setor da BCZM, certo? No final, a gente fez uma média. E o que é que acontece? A média de todos os setores deu que foi muito desenvolvida, né? Ao passo que para os supervisores foi muito desenvolvidas em algumas competências. Esse gráfico aqui, que eu coloquei na apresentação, corresponde ao dos supervisores. Podem perceber aí que alguns foi muito desenvolvidas, ao passo que alguns não houve consenso entre o desenvolvimento das competências. Vocês podem ver aí no segundo, no quinto, no sexto, no sétimo, não houve consenso, né, do desenvolvimento das competências. Então, houve aí uma variação entre o desenvolvimento dessas competências da CNE, né, entre os supervisores, né, dos seus setores. A comunicação entre professores orientadores, supervisores e alunos no estágio, nós podemos perceber que os professores e supervisores, eles disseram que há, sim, uma carência de comunicação, onde os professores colocaram no primeiro gráfico, vocês veem que 75% dos professores percebem essa carência, 56% dos supervisores também percebem, mas os alunos, 60% deles acham que a comunicação estava tranquila. E daí, os pontos fortes e fracos na experiência do estágio na modalidade remota, os alunos falaram que, apesar das dificuldades, dos pontos negativos, né, da necessidade, da presença do aluno na biblioteca, os pontos positivos se exacerbaram os negativos, né, e conseguiu alcançar os objetivos na modalidade remota. Porém, os supervisores não acharam assim, eles acharam o contrário. Os pontos negativos se exacerbaram e foi determinante o fator da presencialidade do aluno e também os entraves tecnológicos, que é natural na modalidade remota, mas para eles dificultaram o processo. A carência de teoria e prática, os alunos disseram que a maioria dos conhecimentos teóricos do curso foram vislumbrados na prática do estágio. Vocês podem ver que quase todos os conteúdos eles colocaram 50% e todos os conteúdos 45%. O que eles colocaram, no caso, nas questões, né, de comentários, é que apenas propostas de injeção e reforço para minimizar as dificuldades da chegada do aluno, apenas, né? E as questões gerais foram muito bem recebidas, foram muito bem aproveitadas e oportunas, no caso, para as sugestões. Aqui as nossas propostas de melhoria, não são todas, certo? A gente pincelou aqui algumas. Para a BCZM, o cronograma do estágio, as atividades e processos menos teoria e mais prática nos setores, reconhecimento do estágio como serviço na biblioteca, na questão da supervisão, a abertura de um setor específico para a BCZM exclusivo voltado para o estágio supervisionado,
para acompanhamento tanto da supervisão na BCZM, como para visitas técnicas e atividades consonantes com o DEBIB, aumentando assim o conhecimento técnico prévio dos alunos no curso, como consequente mudança de roupagem na didática dos supervisores para acompanhamento dos estagiários. Para o curso de biblioteconomia, a gente está propondo inserção e aprofundamento de algumas disciplinas do curso, atividades práticas na BCZM, bem como visitas técnicas e cursos. Para os supervisores, o curso, né, de biblioteconomia, promover palestras envolvendo o projeto político-pedagógico do curso e diretrizes curriculares nacionais, melhorar aí a comunicação, criando um grupo de WhatsApp, comissão, maior presença do professor orientador no estágio, melhoria na apresentação das informações no relatório final, no meu anexo, né? Lá no finalzinho da minha dissertação, eu já coloquei, né, um modelo que eu fiz, inclusive, misturado aí com a minha dissertação, com o modelo que Leandro colocou na dissertação dele, ficou bem interessante, né, para ser contemplado aí pelo departamento, para ser aprovado, né, para eles verem aí se dá certo. E com relação à modalidade presencial e remota, uma proposta de estágio na modalidade híbrida, né? Para nossas considerações finais, por meio dessa pesquisa, é visível a importância do estágio curricular obrigatório como uma das molas mestras propulsoras para o desenvolvimento das competências profissionais, na qual as diretrizes curriculares inseridas estão intrinsecamente ligadas para atender os objetivos do estágio curricular, o paralelo entre as análises dos resultados da pesquisa e questionário, bem como as competências previstas nas diretrizes e as desenvolvidas no estágio, foram decisivas para a obtenção do objetivo geral da pesquisa, né? E a gente conclui que, sim, as competências profissionais inseridas na CNSS, elas estão sim, nas atividades e processos do estágio supervisionado da BCZM. Elas apenas necessitam de alguns ajustes pontuais e propícios, que, se forem acatados, certamente será um divisor de água, trazendo melhorias significativas para o desenvolvimento das competências profissionais, tanto para a atividade do estágio, quanto para o curso de biblioteconomia. E aí, tudo no seu tempo, essa borboletinha com essa metamorfose foi o que realmente aconteceu comigo durante esses 2 anos. Então, Deus é soberano e os meus contatos. E muito obrigada a todos. Muito obrigada, Sara. Parabéns pela sua apresentação, aí bem no tempo, né? Controlando as variáveis, né? Do nervoso enfim, mas ficou muito bom. E agora eu vou dar a palavra à professora, vou começar com a professora Gabriela Velmo, vou fazer aqui uma pequena apresentação. Gabriela é doutora em Ciência da Informação pela Universidade Estadual Paulista de Mesquita Filho, é mestre em Ciência da Informação, graduada em Biblioteconomia, docente do departamento, graduada em Biblioteconomia, inclusive daqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Deixa fazer essa ênfase aí. Docente do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal do Ceará, é líder do Grupo de Pesquisa, Competência e Mediação em Ambientes de Informação, coordenadora do GT6, Informação, Educação e Trabalho, e membro do Grupo de Trabalho de Competência e Informação da Federação Brasileira de Associações Bibliotecárias, né? Então, ela tem ampla experiência também em todas essa linha de pesquisa, né, relacionada com competência em informação, competência mediática, atuação em ensino da biblioteconomia, e por isso, né, a gente ficou muito feliz de ela ter aceitado o convite para contribuir com a pesquisa de Sara. Então, Gabriela, tem aí a palavra. Bom dia, Sara, Nancy, Gabriele. Novamente é um prazer estar aqui para a gente festejar, né, esse dia, Sara, porque eu acho que o momento de avaliação já passou. Hoje é o momento de você colocar tudo que você se apropriou, que você se entregou, né? E a gente aqui está como muito mais receptora desses dados, né, do que avaliadora. Então, agradecer por ter me chamado agora para esse momento final, né? Na realidade, Sara, eu acho que você deu um pulo tão grande da sua qualificação, não que sua qualificação estava precisando de muitos ajustes, não estava, de fato,
mas eu acho que sua entrega nessa reta final foi brilhante. Assim, eu só tenho dizer que ao ler seu trabalho, a gente percebe uma entrega de fato, um cuidado de detalhamentos, né? De deixar tudo muito claro. Percebi que você colocou algumas observações que tanto eu como a Gabriele frisamos na qualificação, então isso é sinal que você honrou, né? Aquele momento da gente estar dando feedback para ti, te mostrando, né? Então, tudo isso eu vi o seu zelo, né? Nessa etapa final, que de fato é o cuidado que a gente deve ter, não só como pesquisador, mas enquanto pertencente de uma instituição, de um programa, né? Que ainda está em amadurecimento, como o nosso aqui. Então, todo esse zelo a gente precisa ter, né? Porque a gente está representando um coletivo, não é somente a Sara, né? Tem todo um bastidores aí por trás, representando a BCZM, a UFRN, o curso de graduação, porque você também é oriunda de lá, né? Então, tem todas essas representatividades, né? Que a gente precisa, às vezes a gente não se dá conta, né? Mas é isso que eu vejo na tua escrita, no teu trabalho final. Para mim, a leitura foi muito agradável, assim, eu identifiquei todos os ajustes, colocações e melhorias. Eu não tenho coisa aqui para dizer, reveja isso, faça isso. Não vou ter aqui. Eu gostei. Vamos lá para a parte metodológica, que eu acho que na qualificação foi onde a gente parou, e que teve algumas observações, tudo, né? Mas que, assim, eu digo, vamos para a parte metodológica só no sentido da gente comentar mais, né? Que foi o que não se tinha na sua qualificação, porque na realidade não era exigência para aquele momento, né? Que você estava se organizando para isso. Então, acho assim que valeu a pena você incluir tanto o remoto como presencial. Acho que trouxe um arcabouço de dados para você analisar melhor, né? E a gente acabou comprovando que não teve tantas diferenças como na qualificação, a gente ficou mais com as hipóteses, né? Será que os remotos, quem fez o estágio remoto, realmente, né, vai ter uma nuance muito diferente do presencial? E aí a tua pesquisa mostra que não, que são os mesmas fragilidades, né? Os anseios de melhoria. E aí é muito interessante como se trata de estágio. Engraçado, que eu já participei, eu acho que 3 bancas daí da UFRN, mas essa me remete muito ao meu momento de estudante de graduação. Eu acho que é pelo fato de ser de estágio, então a gente lembra muito dos ambientes, né? Como aí há uma cultura muito forte e participativa da BCZM nesse momento, né? E isso é desde a minha época. Eu sou a 3ª turma do curso, né? Então, a gente lembra de muitos detalhes, né? Das setoriais, da própria PCZM, né? Da equipe, do acolhimento, de todo o processo. Então, ler a tua pesquisa me fez retornar esse momento também, de ver também que já mudou muita coisa. De 2003 para cá, mudou muita coisa. E mudou coisas boas, como também permanece coisas desde aquela época, né? Então, eu ficava nesse feedback, assim, de voltar na época que eu estagiei, né? E voltar para agora,
década 2020, querendo ou não, mais uns 18 anos de diferença aí, né? De vivência de estágio. E aí, eu achei interessante você explicar as questões dos setores que não têm a sua participação ativa, né? Por uma questão do próprio sistema considerar que são setores administrativos, e aí é uma ressalva. Eu acho que mesmo sendo setores administrativos, a equipe eu vi que se utilizou de palestras, né, no momento da integração. Mas eu acredito que há outras formas mais, vamos dizer, integrativa para a formação. Lembrando que são nesses momentos que o aluno ele vai ver na prática questões administrativas que na sala de aula não tem como a gente ter esse ambiente de prática, né? Lógico que tem questões administrativas que requer mesmo somente ao gestor, mas não sei se a equipe de bibliotecários não podem pensar em cases, em momentos laboratoriais, né, de práticas mesmo, trazer uma situação, entende? Dentro da própria realidade do que acontece dentro da biblioteca, no momento do estágio, né, para que eles percebam a complexidade, as variáveis de uma prática gestora, que muitas vezes na sala de aula, com a leitura, a gente não consegue, na prática, de fato, mostrar toda a complexidade daquele processo, os impactos, o que aquilo pode levar. Então, são insights que veio, mas que isso não interfere na sua escrita, no que foi colocado, são reflexões, né, do que você colocou aqui. E também, eu achei muito interessante, porque ficou tão detalhado que a gente fica até buscando algumas coisas para ver, não é possível que ela detalhou tanto, deixou tão organizado, né, as ideias. Mas, assim, eu fiquei muito admirada com esse detalhamento que você teve, e eu vou, assim, te dizer qual é a minha sugestão, tá? Que eu não, de fato, eu não tenho, assim, apontando, Sara, aqui tem alguma coisa, assim, o teu produto final. Eu acho, Sara, o seguinte, que você poderia depois ver com a Nancy. Vocês têm que, assim, uma coisa que eu falo muito com meus colegas da UFICA, que eles, do Cariri, né, que eles me convidam para participar, e lá é profissional também, mestrado profissional, então requer esse produto, né, essa criação. Então, no seu penúltimo capítulo, que você vem trazendo o produto, deixa eu só buscar lá, tá bom? Eu gostei dos quadros, ficou assim, essa estética de quadro, de tabela, escrita, ficou ótimo. Não ficou cansativo, porque é bem denso a sua descrição, né? E pronto. O capítulo 5, que é a sua... Não, o capítulo 5 é a proposta de melhorias. O capítulo 5, que é o teu produto, não é? Que é a proposta de melhoria do estágio, não é isso? Eu estou errada ou não? É isso mesmo, proposta de melhoria, capítulo 5. Pronto. Página 156. Esse mesmo. A minha sugestão aqui é que você já está com toda a parte descritiva pronta dessa proposta. Eu acho que o desafio é você pensar no design informacional atrativo para essa proposta, tá? Essa é a minha sugestão final para ti. Por quê, Sara? Vamos pensar. Essa proposta, ela, querendo ou não, é um material didático-pedagógico, tá? Que tanto serve para o sistema de biblioteca, como serve
para o coordenador de estágio do curso e os professores, como para os alunos. Entretanto, enquanto produto, aí eu vou pegar assim a Gabriela, professora de produtos e serviços de informação. Vamos pegar os princípios de conquista do nosso cliente. Da forma que você coloca aqui, tá um resultado acadêmico. Ok, tá correto. Entretanto, vamos pensar na viabilidade do mercado, que é um mercado de ensino, de uma instituição de nível superior, tudo. Ele não está atraente, ele não está atrativo para eu, professora, o aluno tal, olhar suas diretrizes de melhoria. Então, pensa no infográfico, em algo que traga um design mais arrojado, né? E que as pessoas, de fato, peguem seu produto e utilize. Não deixe lá no repositório, o assunto tal eu vou pesquisar, então seleciona para eu ler. Não, mas que você tire essa proposta, capítulo 5, e faça o produto gerar. Né? E não deixar só arquivada aqui no seu trabalho final do mestrado. Então, eu acho assim que você já está com os elementos descritivos, só falta agora você ser criativa e pensar numa questão mais de design, de modelos, né? De uma cartilha, para que essa descrição acadêmica saia mais para uma descrição didático-pedagógica de materiais mesmo que a gente possa estar baixando no nosso computador e verificando, vamos pegar essas diretrizes aqui, vamos verificar onde eu posso estar melhorando também o estágio aqui da UFC. Lembre-se que essa proposta aqui não serve somente para a comunidade da UFRN. Tem muitos pontos aqui globais, que servem para qualquer curso e qualquer curso de biblioteconomia, independente da região que ele esteja. São compatíveis alguns pontos aqui, né? Então, o que eu quero colocar para ti é só essa sugestão de você depois ver com a Nancy a possibilidade de você transformar esse capítulo 5 realmente no produto, né? Numa cartilha, pode ser uma cartilha digital, não precisa ser impressa, né? Mas em algo mais arrojado, mais informativo, que as pessoas, quando localize, seja aquela cartilha de bolso, aqueles livrinhos de bolso que a gente sempre está ali do lado para consultar, para verificar, para ver. Eu acho que vale a pena, pelo trabalho que você teve e pelas visões que você teve, tanto das atividades remotas no momento do período da pandemia, né, como das atividades presenciais, né? Então, eu acho que vale a pena você repensar numa nova configuração aqui para você deixar... É como você fosse trabalhar esse produto separado da tua monografia, né? Fosse desvincular, porque ele vai estar inserido, né? Mas você pode somente divulgar ele como um subproduto, né, do seu trabalho de pesquisa. Eu acho que vale a pena você verificar isso. E, assim, não sei se a Gabriela teve outro olhar, mas eu achei, assim, que eu me detive muito mais nesse procedimento metodológico. Eu achei que você foi muito detalhista, explicou parte por parte. Eu gostei muito quando você vem trazendo desde das questões conceituais metodológicas, você soube equilibrar as questões conceituais com as questões aplicativas. Então, quando a gente chega na sua análise, a gente compreende melhor como você chegou e como que você aplicou determinados métodos e técnicas, né?
dentro da questão. E aí também, mas eu acho que é uma questão minha pessoal. Por que você não retrata primeiro as questões dos seus gráficos, para depois vir para as questões conceituais e descritivas documentais? Mas, assim, é algo meu, entende? Eu achei mais interessante entender um pouco o universo que você traz, de idade, período, tudo que você foi depois que você já vem trabalhando alguns dados qualitativos, né? E aí, depois que eu comecei a ver os dados quantitativos, mas que apresentam um perfil de idade, tempo, né, maturidade, a gente começa a refletir sobre algumas questões que você já veio trabalhando anteriormente, analisando. Mas é uma questão pessoal minha, não estou dizendo que está errado, viu? Porque a apresentação, você seguiu uma lógica, eu vi que você classificou ali de como organizar seus dados, né? Então, só também isso que eu fiquei, poxa, porque ela não começou explanando esse universo, a idade, tudo para depois ir só para as análises, né? Mas dá para compreender tudo que você coloca aqui. Os dados, eles estão muito bem apresentados, muito bem detalhados. Aí eu não sei, Nancy, que é mais especialista nessas questões de gráficos, dados, né? Os professores de estatística meu sempre disseram que quando é zero não precisa pôr em gráfico, né? Não precisa expor, né, os dados aqui. E aí sempre eu também fico com essa cisma, né, de expor ou não, mas a gente compreende quando não há nada, porque não houve questão daquela alternativa, né, que você coloca na tua questão. Eu achei interessante mas com uma interrogação, Sara. Tem muitas questões de análise tua que você coloca assim, houve uma aproximação ou uma semelhança tanto dos alunos como dos professores em relação a determinadas questões, né? Como houve uma convergência ali nos pensamentos. Em alguns pontos, mas são pontos de reflexões, não é questões, é de se questionar essas convergências em alguns quesitos lá que a gente percebe, né? Porque muitas vezes, e aí eu vou falar como professora, né? No estágio supervisionado, a gente não é muito próximo, pelo menos aqui, né? E muitas vezes a gente só é ativada 2 ou 3 vezes no máximo durante uns 3 meses de estágio. Eu acho muito pouco, no sentido de realmente ter a troca pedagógica na prática, né? Então, teve alguns pontos de convergências que eu fiquei refletindo se realmente, de fato, não teria como rever, né, enquanto atuante no processo, viu? Não enquanto que você pegou enquanto coleta de dados, né? E aí, para eu fechar também, que de fato, Sara e Nancy, eu não tenho muito. As minhas contribuições é só dizer, tá muito bom essa parte final tua, a tua pesquisa, né? Eu acho que dá para você trazer contribuições. Não sei, a Gabriele também orientou, né? Uma pessoa que fez também nessa temática de estágio, né? Não sei qual foi o foco do outro trabalho, né? Mas se são focos que dá para fazer um trabalho
coletivo futuramente, porque eu acho que o teu trabalho traz contribuições de refletir sobre o processo de estágio supervisionado dentro da área de biblioteconomia. Ele traz algumas nuances que alguns trabalhos ainda não geram, né? Não geraram. Então, eu acho assim que vocês depois poderiam ver, né? Tanto dá para vocês fazerem vários recortes dessa pesquisa, como também vocês pensarem em ver junto com parceria com a ABSIM, que é a Associação de Ensino de Graduação, né? Uma possível publicação de livro sobre a tua pesquisa, né? Porque ele traz algumas reflexões para a prática de estágio supervisionado, independente de onde você aplicou sua pesquisa, que eu sei que foi um estudo de caso dentro da UFRN, mas que ele traz dados globais, que nós que fazemos parte dos cursos precisamos sempre estar revendo, atualizando. E uma coisa bem importante que tu traz é o papel do supervisor técnico, que aqui você não deixa muito claro, mas a gente percebe, o supervisor técnico, ele é um educador. Ele está no processo como educador e não como um bibliotecário técnico por si só, entende? Então, esse papel educador do bibliotecário faz com que ele também reveja o seu papel nas suas práticas, né? De que quando ele recebe um estudante, não é um usuário qualquer, ele está formando um futuro profissional na área. Então, ele tem que refletir sobre suas práticas pedagógicas naquele momento de estágio, né? Para que o estudante que esteja em sua supervisão, ele possa compreender aquele processo. Aí vamos ver o processo de catalogação, o processo de indexação, o processo de atendimento, né? De uma forma não mecânica, o fazer por fazer, mas entender aquele processo com questões sociais, né? Ou seja, quando eu indexo um livro, quando eu catalogo um livro, tem questões sociais representativas ali naquele processo que eu preciso compreender. Porque se eu fizer somente pela lógica do fazer, eu vou fazer a indexação, a catalogação, simplesmente para pôr um livro na estante. Não é isso o fim, né? É para encontrar o seu leitor, é para encontrar a quem precisa daquela informação. Então, a gente percebe que um processo muito mais complexo do que a prática pela prática. A mesma coisa é o atendimento. Se eu for somente, você precisa disso, então, mas quando a gente começa a aplicar o processo de referência, mesmo a gente percebe que muitas vezes o próprio sujeito desconhece as suas necessidades informacionais dentro daquele processo de busca e acesso da informação, e que cabe a nós entender junto com ele, né, para buscar esse acesso. Então, vendo essa complexidade, a gente começa a perceber que o bibliotecário supervisor é um educador naquele momento. Ele não é um técnico que operaciona as atividades e pronto, acabou. Ele ali também tem que fazer os links com as disciplinas. Vocês não têm essa disciplina? Então, olha agora na prática como ela funciona. Mas não tem associação com o que foi colocado nas leituras. Sim, pode ser que não tenha nesse momento, mas aí cabe o bibliotecário começar a mostrar dentro do processo as associações, né? Um dia desse até estava conversando com a professora da pedagogia, e ela lida com alunos especiais.
E aí ela falou, Gabriela, na faculdade é tanta teoria, que quando a gente vem para a prática, a gente diz assim, a gente não formou em nada de alunos especiais, porque a prática exige conhecimentos de aplicabilidade, que a teoria, muitas vezes, por si só, não apresenta na solução prática. É a gente que tem que se pautar para trazer a praticidade naquele conhecimento teórico. Então, ela estava falando que quando recebe alunos de pedagogia para lidar com as crianças especiais, é muito complexo, porque os alunos chegam com muito receio, mas a gente não teve esse conteúdo na sala. Sim, mas vocês vão levar esse conteúdo para a sala, porque agora vocês vão lidar com situações que muitas vezes o artigo, o livro não levou na prática, como ocorre de fato. E agora você vai estar com essa criança que precisa de adaptações de materiais, que precisa de adaptações de comunicação, para entender determinadas questões de alfabetização. E aí ela diz que muitas vezes esse processo aplicativo que vai refletir, poxa, o teórico tal, ele diz sobre isso nas teorias de aprendizagem. E aí começa as relações, né, do que foi feito. E aqui você trouxe, né, muitas questões relacionadas a isso, né? E também algumas demandas, né, que a gente percebe que é persistente, né? Os anos passam, mas as demandas continuam, muitas vezes semelhantes. Então, para finalizar, Sara, eu só tenho a dizer o seguinte: parabéns. Eu acho assim que você, de fato, fez uma entrega muito bacana nessa reta final. Você trouxe todos os elementos que foi solicitado, né? Eu vi o seu resumo, eu até falei, quando você for fazer, melhora o teu resumo, que ele ficou... Você trabalhou bem feito. Eu vi também, eu lembrei de algumas coisas que a Gabriela tinha falado e você trouxe no teu trabalho. Então, assim, é te dizer assim que eu fiquei muito feliz. Assim, eu volto de férias na quarta-feira. Mas aí eu falei assim, eu não sei se é porque eu estou descansada demais, aí a gente vai lendo com um olhar diferente, mas assim, dizer que eu fiquei muito feliz por ter participado na qualificação e ter visto a tua entrega agora no produto final. E dizer assim que está tudo muito assim detalhado, descrito de uma forma muito clara e muito fluida, né? Você soube a trabalhar com gráfico, com tabelas, com quadros, muito bacana mesmo. Então, só parabenizar a você e a sua coautora, Nancy, né? Que os orientadores é aquele que vai dando aquele apoio moral por fora, assim, dizendo, vamos assim, vamos ali. Mas que eu gostei muito desse resultado, ok? Muito obrigada, Gabriela. Sara, você quer comentar, responder alguma questão? Eu quero, professora Gabriela, tudo isso que você está dizendo é verdade. Aí eu peguei, fiz um gráficozinho, um gráfico não, a tabela, assisti a qualificação direitinho, aí fui coloquei os que a professora Gabriele tinha pedido e o que a senhora pediu. Aí eu fui, antes do resultado, eu fui fazendo tudo bem direitinho. E eu senti o carinho de vocês duas. Cada coisa que vocês diziam, que eu ia lá no trabalho e dizia, pois não é, tá faltando isso mesmo. E ajeitando. E ali com a professora Nancy, meu Deus do céu, mas foi professora Nancy, coitada. Eu faltei a casca da torre, mas deu tudo certo. E eu agradeço muito, professora, a sua participação, muito mesmo. A sua docilidade, a sua clareza também, né, em expor, né, em aconselhar. Foi muito bom. Essa banca não podia ter sido melhor para mim, não, porque assim, uma pessoa como eu tem que ser você mesmo.
Obrigada aí, viu? Por tudo. Gabriela, bom, muito obrigada. Realmente eu fiz fazendo algumas anotações aqui, a gente vai fazer essa revisão, mas você deixou reflexões bem interessantes, né, relacionadas, inclusive com essa questão de o envolvimento do setor administrativo, acho que é bem importante, a gente tem essas disciplinas de gestão de unidade de informação, planejamento de unidade de informação, e realmente esse poderia ser também um espaço para colocar mais em prática algumas dessas questões, né? A questão do produto, né, de uma forma mais atrativa, mais visual, eu acho que realmente precisa, né, que também é muita informação, como vocês viram, né, uma informação bastante densa aí, e vale a pena a gente investir, né, dar um pouquinho mais de tempo em pensar de que maneira a gente traduz isso para outro formato que possa ser também bem utilizado. E aí, enfim, a gente vai levar em consideração essas suas reflexões, sugestões, contribuições, e agradeço demais. Agora, então, passo a palavra para a nossa colega Gabriele. Gabriele é professora do nosso departamento de Ciência da Informação, é docente também do programa de pós-graduação em Gestão de Informação do Conhecimento. Já foi, até faz muito pouco tempo, coordenadora do curso de Biblioteconomia, também coordenadora dos estágios, né? Gabriela é doutora em Ciência da Informação, mestre, bibliotecária, né? Bacharel em Biblioteconomia, inclusive com também experiência de trabalho em bibliotecas. E Gabriele já também tem essas linhas relacionadas com fundamentos históricos, com biblioteca e sociedade, estudos de usuários, e experiência também nesse trabalho de pesquisa em estágios. Então, também, por isso, a gente considerou uma contribuição bem importante para a pesquisa. Gabriele, sua palavra. Obrigada, agradeço o convite, né? É um prazer estar aqui novamente nessa banca de defesa, no momento de conclusão do trabalho da Sara. Então, obrigada, Sara, pela oportunidade, Nancy Sanches, orientadora, e cumprimento a Gabriela, né? Membro da banca junto comigo. E aí, eu vou, assim, eu não pretendo ser repetitiva, obviamente, né? Então, eu destaco algumas coisas que a Gabriela já comentou, como, por exemplo, assim, o seu salto da qualificação para a defesa. Na qualificação, eu até me lembro, porque a gente fica, né, pensando como é que foi a qualificação, eu trabalho agora, e eu não estava tendo uma claridade de como você, inclusive, ia aplicar o questionário. Acho que tem algum momento, tem uma angústia minha em relação a isso. E com o trabalho pronto, é aquela frase que a gente fala tanto, né? Vai dar certo, e deu certo, e aí eu consegui vislumbrar como você, de fato, aplicou os questionários, né? Pegando ali, então, as competências das diretrizes e indo para cada setor, porque naquele momento da qualificação, isso para mim não estava muito assim, como isso vai ser feito. E pronto, e agora, né, isso foi feito. Então, assim, receber o seu trabalho, né, concluído, de fato, é muito prazeroso, né? Para a orientadora, para você, para a gente que está na banca, e a gente vê, olha, como é que deu certo, como é que ficou robusto, né? E como é que tem várias linhas ali de debate. Então, eu gostei muito de ler seu trabalho, né? Assim, bastante fluido, tanto pela escrita quanto pela temática, né? Uma temática que também me desperta muito interesse. Inclusive, a Gabriela comentou dessa questão de um trabalho coletivo, e eu agora, na sua defesa, também estava pensando como a gente tem o Leandro, você, a Nancy, né? Assim, acho que é uma temática que não se esgota. Inclusive, já fica aí como sugestão, né, para um doutorado, que é uma das perguntas que eu me fiz lendo o seu trabalho. Quais são as competências, sabe, Sara? Eu acho que a gente tem que refletir, que são produzidas a partir dos setores. E não, é claro que a sua proposta foi ver quais são as competências de acordo com o documento. Mas, assim, quais são as outras competências, entendeu? Então, assim, fica isso ainda em aberto, né? Não só na biblioteca central, mas em todas as outras bibliotecas, e até para o curso mesmo, quais são as competências que a gente
desenvolve em cada disciplina, em cada setor, né? Então, acredito ali, a partir de uma pesquisa, de uma observação participante, né? Isso ainda está para ser feito. Até porque essas diretrizes de 2001, assim, até que ponto, fica uma outra pergunta, né? Elas são ainda atuais. É claro que tem o esforço do Mercosul, que é mais recente, mas ainda eu acho que a gente precisa avançar nessas discussões das competências, né? Tanto do ensino quanto aí da parte do estágio, e vocês têm a faca e o queijo na mão, né? No sentido que vocês estão lá no dia a dia, então o que falta é aquela praxis, né? Que o Paulo Freire já dizia, da gente aliar a teoria com a prática, tá? Então, seguindo aqui minha linha de raciocínio, já dei os parabéns pelo texto, né? Embora eu sei que é corrido também esse momento, eu acho que vale uma impressão, pegar o texto, imprimir, ler tudo de novo antes de fazer o depósito, porque tem algumas palavrinhas com problema de digitação, da correria, isso fica muito nítido para a gente que já tem esse feeling avaliar. Então, como vai para o mundo, então eu acho que vale a pena ali ler o trabalho de novo impresso. Uma coisa é ler no computador e outra coisa é pegar o trabalho e ler. Inclusive, ali eu acho que no último parágrafo das considerações finais você tem como colocar mais ali a importância do seu trabalho, sabe? Eu até estou lembrando aqui que você propõe, né? Assim como o Leandro também propôs um novo modelo de relatório, eu acho que assim, a gente poderia fazer esse pré-teste com esse semestre. Não é o curso já aplicar esse relatório, mas a gente fazer essa aplicação de modo não oficial para a gente ver se dá certo ou se não dá, para quem sabe a gente instaurar esse modelo de relatório com as competências, né, nos próximos semestres. Então, fica aí também como sugestão, né? O semestre está começando, da gente, então, talvez usar esses modelos de relatório que vocês já estão propondo e avançar nisso como algo oficial, né, mais para frente. Então, tá. Também destaco ali a importância de você ter trabalhado com as 3 dimensões, né? O estudante, o supervisor e o professor, que enriqueceu o seu trabalho, ou seja, não pegou só uma dimensão. Então, isso é muito louvável, né? Isso tem que ser destacado também. Algumas questões mais pontuais, eu não vou falar, tem um arquivo, mas algumas aqui que aí acho que dá para a gente socializar, inclusive porque sempre tem audiência, e aí as pessoas também vão aprendendo nesse momento, né? Vendo os colegas passando aí pela sabatina, e a gente sempre aprende. Então, algumas coisas, assim, a começar pelo título. Eu acho que você poderia suprimir a palavra estudo de caso. Avaliação do estágio na biblioteca central, fica subentendido que é estudo de caso. Mas isso são escolhas suas, né? Assim, eu também defendo que o dono do texto é o autor ou a autora. Então, a gente está aqui no sentido de colaboração. Assim como também, no sentido de colaboração, porque eu tenho uma outra perspectiva do que seja uma epígrafe, que seria uma frase mais vinculada ao tema da pesquisa, né? Então, eu me lembrei muito do texto do Paulo Freire, Educação e Mudança, em que ele vai falar do compromisso profissional. Ou seja, é um duplo compromisso desse sujeito, porque a gente tem um compromisso como ser humano, né? Dessa busca pelo ser mais e pela consciência em transformar o mundo, mas quando a gente escolhe uma profissão, a gente faz esse compromisso novamente. Então, se você tiver disponibilidade, talvez, né, e quiser ir refletir sobre uma inclusão de uma frase que seja mais significativa, vinculada ao conteúdo do trabalho, tá? Na epígrafe. Como na introdução, já entrando, você, obviamente, consciente em dizer que a BCZM orienta a supervisão do estágio obrigatório, mas tem também o não obrigatório. Eu acho que vale a pena se acrescentar essa informação, entendeu? Assim, que lá também tem, né, essa modalidade. E na revisão de literatura aparece o conceito de estágio. Só que eu acho que está longe demais. Então, assim, eu gosto das introduções que já aparecem os conceitos básicos, como, por exemplo, esse conceito da lei, né, do que é um estágio. Acho que você podia trazer ele para frente, para a introdução. Porque o leitor que não conhece o seu assunto, ele está se formando, são os primeiros momentos, concorda? A introdução, então, uma introdução que apresente esses conceitos
básicos, eu acho que fica muito, né, fica fundamental. Assim como também, quando você fala do curso de biblioteconomia, aparece essa descrição do curso de biblioteconomia, onde? Lá na revisão, só que já está mais afastado. Então, brevemente, qual é a missão do curso? O curso foi criado quando? Se poderia, então, trazer ali mais para frente. Pode falar, Sara. Só para perguntar se essas observações a senhora vai mandar para o arquivo, como mandou da outra vez? Sim, eu mando. Certo, só isso. Pode continuar. Então tá. A sua justificativa também, a pessoal tá para mim tá beleza, mas quando você vai na justificativa acadêmica, você fala assim, não tem muito estudo, né? E a gente sabe disso, né? Assim, só que aí é o momento de você então apresentar quais são as referências quais são esses trabalhos que trouxeram o debate do estágio supervisionado. Não só falar a frase, mas comprovar o seu argumento. Então, trazer isso para a justificativa acadêmica e tentar qualificar ali também, né? Então, quais são os trabalhos e o que eles abordaram, o que o seu vai abordar. O seu é a primeira, aí você pode carregar a mão, o seu é o primeiro que vai avaliar o estágio na biblioteca central, né? De um modo mais profundo, com as 3 dimensões, porque, inclusive, quando a gente vai avaliar trabalhos para premiações, isso tem que estar muito claro, né? Assim, qual é a sua justificativa social, acadêmica, né, a pessoal, então isso facilita também para o leitor. Então, são contribuições para melhorar o que já está, né, já está pronto, considerado aí muito bom, né? E aí, também, com a finalidade de melhorar essa justificativa, eu acho que você podia trazer a Agenda 2030 com o objetivo 4, que versa a educação. Assim, é algo que tem aparecido nos trabalhos, né? E ficaria mais robusta a sua justificativa. E aí, então, a justificativa acadêmica, mostrando, então, quais são esses trabalhos e tentando qualificar melhor esses trabalhos. A justificativa social, que poderia ir pela Agenda 2030, assim como também aparecer esse texto, esse livro do Paulo Freire, que fala da responsabilidade social, do compromisso profissional, né? Ficaria mais bacana. Mas é aquilo que eu falei também, o trabalho é seu, eu estou aqui só para, né, colaborar. Sobre os seus capítulos, né? Também acho que você fez ali o seu dever de casa direitinho, trouxe mais terça, ela está bem feita, né? Eu gostei muito de ter visto, inclusive, as considerações que a gente fez da qualificação agora, né? Então, vi que você trouxe o trabalho ali do Leandro, que de fato foi uma revisão interessante que ele fez sobre as competências, e acho que, né, como você também estava trabalhando com isso, então apareceu. Só não gosto quando termina com citação longa nas sessões. Então, fazer sempre ali também um fechamento das sessões e aí, o caminho para outra, né? Para o que você vai falar na próxima sessão. Bom, seguindo aqui, então. Na página 59, que eu marquei aqui também, você comenta da baixa produção, da utilização do termos, mas aí também ele não demonstra os resultados. Mas isso você vai ver depois. A questão de alguns comentários que eu fiz que são pontuais sobre o estágio remoto, né? Na página 77, você comenta a questão das metodologias e instrumentos de aprendizagem. Aí eu só fiz uma pergunta que não tem como melhor você qualificar nessa sessão quais foram esses documentos utilizados, talvez colocar link, mas ele depois você volta com calma. E uma coisa que eu também quero discutir, né, trazer aqui para esse momento, são algumas das suas considerações em relação à melhoria, né? Aí eu vi que, por exemplo, eles sentiram falta de conteúdo de Creative Commons, que poderia ser trabalhada, por exemplo, na disciplina de editoração. Mas não vai ter nenhuma disciplina que vai ser Creative Commons, né? As licenças, aquelas coisas que também cabem na discussão do repositório, obviamente. E aí, então, eu acho que o que fica também como sugestão, a própria, tanto a gente quanto o curso e quanto vocês, a Biblioteca Central, porque é isso que eu também acho, como a Gabriela já comentou, o bibliotecário, ele é um educador também, e aí, então, vocês têm esse conhecimento e competência para elaborar cursos, eventos, oficinas. Então, ao longo do semestre,
já que vocês detectaram, né, essas questões, como vocês já fazem, né? Por exemplo, tem oficina de restauração, né? Não só no estágio, mas ao longo do semestre eu já vi isso sendo divulgado. Acho que assim, fica como sugestão também, então vamos fazer uma oficina, um evento sobre repositório digital, porque é uma demanda, né? E vocês têm competência, vocês têm um setor para isso. Isso da Biblioteca Central é tão interessante porque ela é muito complexa, né? Ela tem os seus vários setores, diferente ali de uma biblioteca setorial que faz uma pessoa ou duas no máximo, faz tudo, né? E aí, quando você tem essa departamentalização da BCZM, vocês conseguem um aprofundamento muito maior, né, de algumas questões. E aí, então, acho que vale também vocês oferecerem ao longo dos semestres oficinas e cursos que vão colaborar, né, já sabendo que há uma demanda aí de certas temáticas. Aí uma questão que eu estou lembrando aqui agora, você também ao longo do trabalho às vezes escreve DBIB, mas aí já mudamos, né, para DSIM, mas é bobagem, é só porque, né, demonstra, né, assim, que já se chamou Departamento de Biblioteconomia. Com a questão também que a Gabriela comentou do produto, e aí eu também já tinha pensado nisso e corroboro com ela, cada trabalho tem o seu produto, né? Assim, eu estou vendo o Fernando aqui, que foi me orientando, o produto dele foi, de fato, a extração dos questionários na criação de uma cartilha. Mas a sua cartilha, se for uma cartilha, eu acho que ela não é pegar o Ctrl+C, Ctrl+V dos resultados. Eu acho que ela tem que ser muito mais visual, didática, interessante, assim, sabe? Para justamente ser chamativa naquilo que ela se propõe, de mostrar a importância do estágio, do impacto do estágio, sabe? Porque ali, talvez, nesse segundo produto, né, que a dissertação também é um produto, não seja tanto os resultados oriundos do questionário, mas um trabalho ali mais didático, sabe? Mais palatável para todo mundo, mais ilustrativa. Eu acho que vale esse esforço de vocês fazerem esse segundo produto, a partir ali do capítulo 5, tá? Deixa eu ver aqui, mais algumas coisas que eu anotei que valem, né, serem ditas. A questão justamente também das competências desenvolvidas em cada setor, mas que eu já falei no início, né? Então, eu acho que a gente podia trabalhar daqui para frente e tentar extrair novas competências para além desse documento de 2001 que você verificou, é importantíssimo, isso dá um resultado. O que é uma pesquisa, né? Sistematizar aquilo que a gente imagina que acontece, de fato você vem com isso e mostra que, olha, na BCZM as competências são todas contempladas, uns setores mais que os outros, né? Mas isso é muito coerente. E aí eu acho que essa pesquisa cumpre, né, o que se propõe, todos os seus objetivos foram atingidos, a metodologia também ela está bastante detalhada, né, tem uma revisão de literatura bem feita, contempla os principais autores, os seus resultados são originais, atesta ali um esforço, né, de uma prática que, como Gabriela comentou, e eu faço aqui de novo, né, esse destaque da preocupação e de como vocês, bibliotecários, né, do sistema de bibliotecas, são profissionais em relação a essa orientação, essa supervisão do estágio, né? Não é toda a universidade, não é todo, né, curso que tem, então, uma proximidade tão grande entre o seu corpo docente e os bibliotecários, né? O pessoal técnico administrativo. Então, quem ganha, né, são os alunos, né? Somos nós, vocês também nessa troca. Então, há uma parceria que é muito grande, né? Menos uma rivalidade, mais uma parceria, de modo que, se qualquer supervisor mandar mensagem para mim no WhatsApp, como você sugere, eu me coloco à disposição de ir no mesmo dia ou no outro dia, né? Então, assim, há uma comunicação, como isso também foi destacado, muito grande, né? Aqui
no curso de biblioteconomia da UFRN. Isso tem que ser, então, parabenizado, né, para todos aí vocês que orientam, porque de fato a gente consegue ver que há uma atenção, há um carinho, há um cuidado, há uma responsabilidade nessa atividade, que o estágio supervisionado é também um serviço, né, que a biblioteca oferece. E aí, um serviço que volta para a sociedade por meio de profissionais melhor, então, qualificados, formados a partir dessa experiência que é única, né? Então, todo mundo lembra com muito carinho, né, desse momento que passou pela Biblioteca Central, né? Isso demonstra aí, então, um zelo que vocês têm e espero que continue, né, com essa parceria, com essa colaboração que a gente conseguiu aí, que vocês conseguiram também construir ao longo da existência do curso, tá bom? Então, eu não vou me delongar mais, meus comentários estão no arquivo, e aí você depois olha com calma, né? Acho que vale aí, você vai ter um tempo para justamente aperfeiçoar algumas coisas, mas o trabalho já está de excelente qualidade, então parabéns, e pode aproveitar aí seus 2 dias de férias, né? Suas férias ainda que estão rolando aí. Obrigada. Estou falando com o microfone fechado. Muito obrigada, Gabriele. Sara, quer comentar alguma coisa? Quero sim. Obrigada, professora Gabriela, pelas colocações. Já perguntei se a senhora colocou tudo no arquivo para mandar para mim, para eu dar uma olhada em tudinho. Gostei muito, viu, das suas observações. A gente vai dar uma olhadinha sim. Muitas observações foram, né, juntas, né, com relação a esse produto aí dessa cartilha. Achei muito interessante, né? E vai dar tudo certo. A gente vai olhar. Obrigado pelo carinho, viu, da minúcia de olhar o trabalho bem direitinho. E eu agradeço demais, viu, a senhora ter participado da banca e também pelas vivências que a gente teve, né, no estágio. Eu na supervisão da BCZM, a senhora como a supervisora do estágio, a professora Nancy também, a gente sabe das batalhas, né, que a gente passa no estágio e foi um prazer mesmo ter a senhora na banca, viu? Obrigada por tudo. Muito bem. Eu aproveito também, né, para agradecer a Gabriele pelo olhar cuidadoso também, sempre com contribuições relevantes. Eu acho que fica reiterada, né, essa reflexão que começou a Gabriela sobre a questão do supervisor ou supervisora como educador e como a gente precisa mesmo, né, fazer mais forte essa troca, né, entre a coordenação do curso, o departamento de ciência de informação, o sistema de biblioteca, e como os supervisores a gente pode pensar nessa questão, né? Muitas vezes se detectam carências, mas que vocês mesmos também, bibliotecários, podem nos ajudar, né? Contribuir por meio de cursos, por meio de oficina, né? Porque tem questões que a gente nem sempre vai conseguir suprir completamente, né? Inclusive pela própria evolução, a mudança tão rápida, né? Que acontece todo. Então, enquanto a gente vai atualizando os projetos pedagógicos, as emendas, os próprios conteúdos da disciplina, vai tudo mudando. E vocês estão aí na prática, né? Então, isso fica também para a gente pensar e talvez até deixar mais explícito aí nas próprias considerações finais, na própria proposta, né? Que é realmente uma troca de bilateral, né? Nesse sentido de formação do aluno, né? E a gente fica feliz, né? De ter essa parceria também sucedida aí durante tantos anos com a própria biblioteca. Bom, acho que